Oi, gente! E aí? Meu nome é Larissa, faço parte do PET Agroenergia e esse vídeo vai ser referente à apresentação do relatório do PET-C 2019-2020. Como a gente sabe, ainda estamos de quarentena, ainda estamos em tempo de isolamento social, então quem pode fica em casa. E, como nesse mesmo período na universidade nós estaremos fazendo as apresentações dos relatórios parciais das iniciações científicas, o PET foi uma iniciativa de mostrar um pouco para vocês as pesquisas desenvolvidas por nós petianos, em conjunto com os nossos professores orientadores parceiros. Então é isso, eu espero que vocês gostem e vamos dar início à apresentação. Bom, como eu falei, essa apresentação é referente ao relatório parcial do PET-C 2019-2020. O título da pesquisa é Propriedades de solos cultivados com salicórnia e irrigados com rejeito de dessalinizador, orientado pela professora doutora Maria Bethânia Freire, orientado pelo doutorando Francisco Ítalo de Oliveira. Meu nome é Larissa Gondim, eu faço parte do PET Agroenergia, sou graduanda em agronomia e atualmente eu estou cursando o 7º período. Bom, para dar início à apresentação, é importante falarmos um pouco sobre o conceito de solo. Solo, ele é um material mineral e ou orgânico não consolidado na superfície terrestre e que serve como meio natural para o crescimento das plantas. Por quê? O solo, ele vai servir como suporte. A planta ela vai poder crescer com suas raízes e se desenvolver, mas também como uma fonte nutricional, já que nele está presente nutrientes que a planta pode absorver e utilizar para se desenvolver, como por exemplo na imagem vemos da semente até uma muda. E com isso, o solo ele pode sofrer alguns tipos de degradação, sendo essa degradação química, física e biológica. A salinização do solo é um tipo de degradação química que consiste no acúmulo dos sais solúveis, principalmente cálcio, magnésio e sódio, até níveis prejudiciais às plantas. E com isso, a salinidade ela pode ocorrer de duas formas. A salinidade primária, que é ocorrida de forma natural, e a salinidade secundária, que é ocasionada pelo homem, ou seja, de forma antrópica. E com isso, vamos falar um pouco sobre solos salinos. Existem cerca de 1 milhão de hectares de solos salinos em todo o mundo, e podemos dar destaque a alguns países, como por exemplo, Austrália, Estados Unidos, Índia, Portugal, Espanha, Chile, Argentina e diversos outros. No Brasil, os solos salinos eles estão presentes no Rio Grande do Sul e no semiárido, sendo o maior problema no Nordeste, sendo cerca de 155 milhões de hectares. E desses 155 milhões, 52% estão somente no semiárido. Aqui nesse gráfico, podemos ver o nível de degradação dos solos por salinização em todo o mundo, sendo desses solos 21% não degradado, 8% moderadamente degradado, 10% em recuperação, 25% degradado e 36% levemente degradado. Com isso, podemos observar que a maioria dos solos sofrem algum tipo de degradação, podendo ser essa degradação leve, moderada ou até mesmo grave. Bom, falando um pouco agora do rejeito salino, o rejeito salino ele é obtido por meio da dessalinização da água, ou seja, ele contém uma alta concentração de sal, uma baixa qualidade e um alto risco ambiental. Por quê? Se ele for descartado de maneira incorreta, ele pode ocasionar a salinização do solo. Porém, o rejeito salino vem sendo muito usado para a irrigação de plantas halófitas. Por quê? As plantas halófitas elas têm a capacidade de tolerar altas concentrações salinas e utilizar as mesmas para absorver e acumular no seu tecido. Ou seja, essa alta concentração salina não vai fazer mal a elas, pelo contrário, vão ser benéficas e favorecer o seu crescimento. Como, por exemplo, na imagem, podemos ver a triplex, que é um tipo de planta halófita. E falando um pouco agora da Salicornia neigh, que é a planta utilizada no nosso experimento, ela é uma planta halófita obrigatória e que tem uso muito difundido. Ela pode ser usada como planta medicinal, alimento ou até mesmo para a indústria. Com isso, ela vem sendo cultivada em diversos países, tanto de forma experimental, mas como também de forma industrial. E dentre as plantas halófitas, a Salicornia é a que mais tolera níveis de salinidade, tanto já presente no solo, mas como também podendo utilizar a irrigação. E para a alimentação, ela tem alguns pontos positivos, porque ela contém altos teores de proteína bruta, ácidos graxos e minerais, além de metabólitos bioativos, são orgânicos, vitamina C, carotenoides, flavonoides e diversos outros. E aqui na imagem podemos ver uma foto da Salicornia. Bom, falando um pouco agora do objetivo geral e específico do trabalho,
O objetivo geral é verificar o efeito do cultivo de plantas de salicórnia irrigadas com águas salinas nas propriedades químicas de solo do semiárido de Pernambuco. Os objetivos específicos são avaliar os atributos químicos dos solos no início e ao final do experimento, avaliar quimicamente a biomassa vegetal de plantas de salicórnia cultivadas em diferentes solos sob irrigação com águas salinas, avaliar, no final do experimento, a alocação de biomassa para as raízes e a parte aérea das plantas, e também determinar a capacidade de extração de sais das plantas em 2 ciclos consecutivos da cultura. Bom, falando um pouco agora da metodologia, o experimento ele foi implantado em ambiente protegido na UFRPE, localizado no município de Recife, Pernambuco, Brasil. O experimento ele foi disposto em blocos casalizados pelo esquema fatorial 6x4, sendo o primeiro fator as proporções de rejeito salino e água de abastecimento, sendo A1, 100% água de torneira, A2, 85% água de torneira e 15% de rejeito salino, A3, 70% de água de torneira e 30% de rejeito salino, A4, 50% de água de torneira e 50% de rejeito salino, A5, 30% de água de torneira e 70% de rejeito salino, A6, 100% de rejeito salino. E o segundo fator é correspondente a 4 classes de solo do semiárido de Pernambuco, sendo ele S1, o cambissolo, em Caruaru, S2, o cambissolo, em Serra Talhada, o S3, o neossolo flúvico de Bimirim e o S4, o neossolo flúvico de Pesqueira. O experimento conteve 4 repetições, totalizando 96 unidades experimentais. Bom, com isso, falando um pouco do cultivo da salicórnia, ela foi utilizada em mudas propagadas por estaquia, cedidas pelo IPA, que é o Instituto Agronômico de Pernambuco. Foram transplantadas 2 mudas para cada vaso. Foram inicialmente utilizadas a irrigação com água de abastecimento normal, para não prejudicar as plantas, e 60 dias após o transplantio, que foi iniciada a irrigação com a proporção de rejeito salino e água de abastecimento. E aqui na imagem podemos ver uma das plantas que fez parte do nosso experimento. Bom, falando um pouco agora das análises realizadas, com a parte de crescimento vegetativo, foram realizadas análises de crescimento de hastes, produção de matéria fresca e seca e avaliação fisiológica. Essas análises já foram apresentadas anteriormente, faltando apenas as análises da propriedade química do solo. E com isso, falando das análises do experimento em si, foram utilizados o extrato de saturação do solo e foram realizadas as análises de pH em água, utilizando o pHmetro, e a condutividade elétrica, utilizando o condutivímetro digital. Serão realizadas ainda a análise dos cátions solúveis, sendo cálcio e magnésio por espectrofotometria de absorção atômica, sódio e potássio por fotometria de emissão de chama dos extratos fluidos, os ânions cloreto e sulfato por volumetria, e a CTC pelo método acetato de sódio e acetato de amônio. Essas análises elas vão ser apresentadas no relatório final. E com isso, após todas essas análises, serão calculadas a RAS, que é a relação de adsorção de sódio, e a PST, que é a porcentagem de sódio trocado. Todas essas análises serão analisadas, passando pelo teste de Tucker, a 5% e com o auxílio do software estatístico SIRSVAP. Aqui na imagem, podemos ver a parte do processo de extração do solo, na extração da pasta saturada. Bom, falando um pouco agora dos resultados, essa tabela é o resumo da análise de variância para o pH em água, para o pH do extrato de saturação e para a condutividade elétrica. Os asteriscos correspondem ao efeito significativo e o NS ao efeito não significativo. Observando os fatores do solo e das proporções de rejeito do dessalinizador com a água de abastecimento, observamos que tiveram efeito significativo para o pH em água, para o pH em extrato de saturação e também para a condutividade elétrica. Porém, ao analisar a interação entre esses fatores, podemos observar que somente obteve efeito significativo na condutividade elétrica. Por quê? A dinâmica da água ela é examinada de forma conjunta com o solo, e a condutividade elétrica, por ser usada para medir a quantidade de sais presente na solução do solo, acaba ocasionando a interação entre eles com efeito significativo, de acordo com Brandão e Lima 2018 e Sala 2017. Bom, observando agora esse gráfico correspondente ao pH em água e o pH do extrato de saturação para os solos, podemos observar que as maiores médias, ou seja, os pHs mais alcalinos,
correspondem aos neossolos flúvicos de Ibibirim, S3, e o neossolo flúvico de Pesqueira, S4. Com isso, esses resultados foram encontrados em experimentos similares, como Momon por Bezerra 2018, Graviola por Azevedo 2018, Acerola por Santos 2019 e Melon por Medeiros et al. 2017. Observando agora o pH do extrato de saturação para os solos, podemos observar que ocorreu a mesma coisa, ou seja, as maiores médias, os pHs mais alcalinos, foram obtidos nos solos neossolos flúvicos. Bom, analisando agora o pH em água e o pH do extrato de saturação do solo para as proporções de rejeito salino e água de abastecimento, observamos que as maiores médias, ou seja, os pHs mais alcalinos, foram obtidos na proporção 0% de rejeito salino. Por quê? Decorrente da alta concentração de sais do rejeito salino, o pH ele é menos alcalino quando comparado à água 100% de torneira, ou seja, a proporção 100% de rejeito salino tem um pH menos alcalino. Porque em pHs superiores a 7,5 ocorre a precipitação dos sais, segundo Oliveira et al. 2015. Ao analisar o pH do extrato de saturação, observamos que a mesma coisa aconteceu. Ou seja, o pH mais alcalino, a maior média, corresponde à proporção 0% de rejeito salino. Por quê? O aumento da proporção de rejeito salino reduz o pH da solução do solo, possivelmente devido ao acréscimo de cloreto de cálcio, que gera a substituição de ânions, como carbonato e bicarbonato, e promove a alta concentração de H+, na referida solução, de acordo com Dias et al. 2015. Podemos observar que, mesmo com esse pH alcalino, nesse pH mais ácido, na proporção 100% de rejeito salino, nós sabemos que as plantas elas se desenvolvem melhor em pHs mais ácidos por causa da disponibilidade dos nutrientes. E, pela salicórnia ser uma planta alófita, a quantidade de sais presente não vai afetá-la no seu desenvolvimento. Bom, falando agora desse gráfico sobre a condutividade elétrica relacionada com as proporções de rejeito salino, observamos que os valores de condutividade elétrica em relação à maior proporção de rejeito salino cresceram para todos os solos. Esse comportamento ele é decorrente das concentrações de sais na água, que é indicada pela condutividade elétrica da água, os quais se acumulam de maneira crescente no solo com o aumento da salinidade da água, de acordo com Costa et al. 2019. Bom, falando um pouco agora sobre os solos, os combissolos, o S1 e o S2, podemos observar que, na proporção 0% de rejeito salino, suas condutividades elétricas são 8,18 decímetros por metro e 6,39 decímetros por metro, tendo o maior valor na proporção de rejeito salino, 85% e 84%, respectivamente, e decaindo um pouco na proporção máxima, que é 100%. Com relação aos neossolos flúvicos, S3 e S4, observa-se que os valores iniciais da condutividade elétrica, ou seja, com a proporção 0% de rejeito salino, são 41,14 decímetros por metro e 45,45 decímetros por metro, tendo seus maiores valores nas proporções 75,25% e 100% de rejeito salino. Podemos observar também que as curvas dos neossolos flúvicos, os S3 e os S4, são mais constantes, apresentando menores variações entre eles. Isso pode ser explicado ao fato de a concentração inicial desse solo, ou seja, com a proporção 0% de rejeito salino, já ser bastante alta, sendo maior que 40%, enquanto que os combissolos possuem uma condutividade elétrica inicial menor que 20%, e sofrendo assim uma maior variação entre esses valores. Bom, mostrando agora, esse é o cronograma de atividades realizadas por nós em 2019 e 2020, e esse é o final da apresentação. Eu gostaria de agradecer ao UFRPE, ao PET Agroenergia, ao Laboratório de Química do Solo da UFRPE e ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Salinidade. Um agradecimento especial para a professora Maria Bethânia e para a Ítalo, que me ajudaram muito nesse trabalho, e também ao PET por ter proporcionado essa iniciação científica. Fiquem ligados aqui no YouTube do PET, porque irão vir mais vídeos sobre as iniciações científicas dos nossos petianos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, escreva no comentário, compartilhe. É isso. Beijos e até a próxima. Tchau!